Olá, tudo bem? Que vos fala aqui o Marcos. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você ouvinte. Hoje vamos estar tratando de um assunto muito importante que se trata de um novo nascimento. É isso mesmo. Uma palavra que se trata sobre um novo nascimento que se encontra no Evangelho de João, a partir do verso primeiro, a partir do capítulo 3 e verso primeiro. Vamos tratar de um assunto muito importantíssimo, tá? E muitas das vezes, antes de mais nada, vamos deixar bem claro aqui quem era João. João era apóstolo, né? João escreveu aqui tudo que sobre Jesus. Ele que acompanhava Jesus, ele foi um dos escolhidos também por Jesus, se tornou apóstolo, um homem de Deus, tá? Então, vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, e o assunto que eu vou abordar aqui é sobre Nicodemos, tá? Nicodemos, ele era um homem muito importante da época, tá? Muito importante. As escrituras deixam bem claro, cara, ele era um homem muito importantíssimo da época. Vamos lá. Vamos lá. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a pessoa tem assim aquela aparência de conhecer muito sobre Deus, conhecer muito sobre os costumes e as leis e muitos assuntos, mas se não tiver o novo nascimento, se não tiver o Espírito Santo de Deus sobre ele, não adianta de nada. Se não tiver o verdadeiro nascimento, se ele não for a imagem de Cristo, Paulo deixa bem claro: sejam os meus imitadores como sou de Cristo. E eu vejo aqui que Nicodemos, por mais que ele tinha todo um conhecimento, mas tinha algo que lhe faltava em Nicodemos. Sem demais longa, vamos falar esse relato aqui, essa história tão linda que Jesus vinha explicando, tirando as dúvidas de Nicodemos. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era príncipe, entenda bem, príncipe dos judeus. Este homem, versículo 2, este homem foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No 4, disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer, de ter te dito, é necessário vos nascer de novo. E o vento assopra para onde quer e o ouve a sua voz, mas não sabes aonde vem e nem para onde vais. E assim é todo aquele que não é nascido do Espírito. Nicodemos 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode nascer? Como pode ser isso, melhor dizendo? Jesus respondeu no 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vós falai de coisa terrestre e não credes, como creres se vós falardes das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente
no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Entenda bem, Nicodemos aqui, ele era um príncipe, ele era uma pessoa, sabe, bem conceituada, uma pessoa, entenda eu, uma pessoa estudada, tem uma boa eloquência, conhecia muito bem do assunto, mas, infelizmente, ele não tinha a revelação do trono sobre ele. Então, é necessário, muitas das vezes, ter que nascer de novo. Não adianta você ser cristão de carteirinha, não adianta você ter um PhD, ter toda a formação, ter todo o conhecimento, céu e terra, ter todo o conhecimento, mas se você não viver esse conhecimento, um ser humilde. Jesus deixa bem claro, bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, e bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que significa pobre de espírito? Nada mais é reconhecer que é totalmente dependente de Deus. Então nós somos dependentes dele. Nós dependemos do Senhor. Nós não somos nada. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está escrito. Aquela mulher que foi achado lá, tentaram experimentar Jesus de várias formas. E quando aqueles homens tentaram apedrejar aquela mulher, Jesus simplesmente desbruçou o seu rosto ao chão e começou a escrever algo, e ele disse para eles, olha, aquele que disser daqui entre vós, disser que não tiver nenhum, sequer um pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, todos tinham erro, E no final desse texto aqui, a gente analisando o texto, diz aqui, você pode observar que Jesus Cristo, por mais assim que ele seja assim, ele falou, falou para Nicodemos, Jesus respondeu aqui no 3, respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. Ainda que você falasse a língua dos anjos, ainda que você profetiza, pula, faz o que você quiser, se não é nascido de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode, não tem como entrar no reino de Deus. Não adianta se julgar mais, ser mais santo do que os outros. Você não vai entrar no reino de Deus se você não for humilde de coração, se não amar o próximo, se não descer a casa do olheiro, reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Pai. No versículo 4 disse-lhe, Nicodemo, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Aqui ele se referia da seguinte forma, que nós temos que nascer de novo, deixar o velho homem se tornar uma nova criatura. A sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir a fala para conversar, a modo de tudo, é o fruto do Espírito. Tem que haver um fruto do Espírito, tem que haver um novo nascimento, tem que haver um novo caráter, um novo princípio de Deus. Não adianta você conhecer toda a ciência, conhecer tudo, se você não tiver o fruto do Espírito.
que é o amor, longanimidade, temperança, mansidão. Esses são fruto do Espírito. Se você não tiver nada disso, não vai adiantar de novo nada. Jesus, ele dava o exemplo de um filho bom e amoroso. Um filho que se preocupava, por se tratar de ser um filho de Deus, ser o mestre. Mas Jesus, ele enxugava os pés dos discípulos. Jesus, ele banhava os pés dos discípulos, mostrando na prática como devemos ter o senso, de ter a sabedoria e mostrando na prática como funciona a humildade. Aí o Nicodemo ficou preocupado, como um homem pode nascer sendo velho, porventura pode entrar no ventre da sua mãe? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. O fruto do Espírito, ele já revela em nós quais são a forma de nós nos comportarmos diante do próximo. Amor, mansidão, temperança, domínio próprio, e assim sucessivamente. São obra do Espírito de Deus. Se compadecer com o próximo, se preocupar com o próximo, ser tardio no falar e atento no ouvir, isso são obra do Espírito. No versículo diz aqui, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. No versículo 5 ele respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. Por isso que muitas das vezes, quando você desce as águas batismais, você se torna uma nova criatura. Quando você aceita Jesus e desce as águas batismais, você é uma nova criatura quando você se batiza. Então é necessário nascer de novo. Se lembra quando a pessoa, diante ali das testemunhas, fala, eu prometo ser uma nova criatura, eu prometo a mudar o meu modo de falar, o meu modo de agir, o modo de tratar as pessoas, o modo de ser, os princípios éticos, e assim sucessivamente. Você muda da água para o vinho, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é a carne, o que é nascido do Espírito. E a vontade da carne é o quê? Porfia, adultério, inveja, glutonaria. Tudo são obra da carne. Ódio, vingança, porfia, glutonaria, idolatria. Tudo isso são obra da carne. Mas o que é nascido do Espírito é amor, mansidão, temperança, amor ao próximo, e assim são inúmeros que Jesus ele representa e que nós devemos representar a imagem do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter isso em mente. Aqui no versículo, no versículo 17 diz, Jesus falou, não se maravilhes de ter dito, é necessário vos nascer de novo, o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes aonde vem e nem para onde vais. Às vezes o vento assopra para qualquer outro lugar. Quando você é nascido do Espírito, você é guiado pelo Espírito. Mas o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não o sabes da onde vem nem para onde vais. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Você vê que ele era mestre, mas ele tinha dúvida. Era necessário esse homem nascer de novo, de fato. É necessário nascer de novo. Versículo 11 diz, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos
e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres e não crerdes, como creres se vós falares das celestiais? Aqui no versículo 11 ele diz bem claro, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. As pessoas não aceitam o teu testemunho. E você está vendo, vê os milagres, vê o que é que Jesus faz, mas não aceitai. Agora imagina como Nicodemos vai aceitar sendo dito algo celestial, algo que vem de cima, de Deus. Porque o próprio Jesus é o próprio Filho de Deus. Tinha um contato especial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como ele vai aceitar? Versículo 2: se vós falais das coisas terrestres e não credes, como credes se vós falardes das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está nos céus. Até então ele está falando das coisas celestiais, e mesmo assim, será que Nicodemo iria aceitar essa conversa do que está sendo falado aqui? Versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado. São tudo celestiais, são assuntos espirituais. Como ele vai acreditar? Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi levantado. Assim como Moisés levantou a serpente ao deserto, e assim importa que o Filho do Homem se levanta, seja levantado. Glória a Deus, aleluia! Versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 16 diz, aqui para fechar com chave de ouro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu único Filho ao mundo, para que você tivesse o privilégio, eu tivesse o privilégio de ser salvo. Nós não era merecedor, mas Jesus nos amou. Deus nos amou e enviou seu único filho, porque ele enviou o seu filho, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar-se ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você não crê em Jesus, lamentavelmente, já está condenado. Aleluia. Mas quem crê não... Aí diz aqui, ó, quem crê nele não... Aqui diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso é perigoso. Então você tem que crer nele. Diz aqui, a condenação é esta: quem é a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Infelizmente é o que tem acontecido. Foi o que aconteceu na época, quando Jesus foi levado ao monte chamado Caveira, que é o Gólgota. Fizeram isso com ele. Pediram para soltar o Barrabás e prender Jesus. Crucifica-se Jesus. Foi o que fizeram. Infelizmente foi o que fizeram. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Não é verdade? Né? Porque as suas obras eram mais. Então eles preferiram amar mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está entendendo? Mas quem crê, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! E que Deus vos abençoe e guarde essa palavra na tábua do teu coração. E vou dizer algo para você também. Jesus disse bem claro, ó: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai. Não tem como ninguém ir ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Copia isso aí.
Só por intermédio de Jesus que você é salvo. Aonde você tiver, a palavra de Deus diz bem claro, se tu confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Dentro da sua casa, se você confessar. Agora, só que é o seguinte, você confessar com a sua boca que Jesus Cristo ele é o Senhor da sua vida, você vai pôr em prática isso. Você vai procurar uma denominação próxima à sua casa e vai aceitar ele como um suficiente salvador da sua alma. E vai viver isso na prática. Que se vai lembrar, uma vez eu estava ouvindo pela internet uma palavra. Eu aceitei a ele como um suficiente salvador e eu estou firme até hoje no caminho do Senhor. É isso. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, para a glória do Senhor. E se todos concordem, digo amém, ó Pai, nesse momento. E que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Que o Senhor venha transformar vidas. Que essa palavra venha trazer transformação. Que essa palavra venha trazer restauração. Que essa palavra venha trazer novidade de vida para esse ser humano. Que essa palavra venha repreender todo o mal sobre a vida dessas pessoas. Que essa palavra venha vir, Senhor, como um cheiro suave das suas narinas. Ó Pai, que essa palavra venha trazer virtude a essa pessoa, que essa palavra venha trazer transformação e cura para essa pessoa, em nome de Jesus, onde essas pessoas estejam ao próximo através da internet, ou no celular, ou no computador, que o Senhor possa, ou através de um tablet, ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer a cura, trazer a libertação, a transformação para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Compartilha, gente. Compartilha essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Em nome de Jesus. Entenda que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês entenderam o texto? Ele vinha narrando, João narrou isso aqui, todo o assunto que estava sendo conversado ali com Nicodemos. Eu creio que Nicodemos, a partir dali, ele entendeu que é necessário nascer de novo. Amém? E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.